Bem-vindos. Estamos no podcast No Meio do Mundo. Este podcast nasce de uma ideia de conversar com homens e mulheres que vivem, como diz o título, no meio do mundo, que têm as suas famílias, os seus trabalhos, as suas carreiras profissionais e que são unidos por um elemento, que são homens e mulheres de fé. E tentam, de alguma maneira, que seja essa fé a iluminar as suas decisões e as suas escolhas de todos os dias. Hoje temos connosco, e tenho a alegria de ter comigo aqui à volta da mesa, o Jorge Ramalho, de 41 anos, um homem da banca, casado e pai de 2 filhos. Obrigado, Jorge, por estares connosco. Obrigado eu pelo convite, antes de mais, e espero corresponder. E desde já, assim, uma declaração de interesses. O Jorge faz parte da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde eu também sou parte interessada, porque sou o pároco, de maneira que nos conhecemos já há alguns anos e tenho o gosto de trabalharmos em conjunto no âmbito paroquial. Mas antes disso, ia pedir-te que nos contes, olha, um bocadinho da tua vida. Sei que as tuas raízes estão em Monte do Trigo. Conta-nos lá um bocadinho quem é a tua família, se tens irmãos, se não tens irmãos. Então, assim, eu sou filho do Leonardo e da Beatriz. O meu pai é natural mesmo de Monte Trigo, a minha mãe natural da freguesia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal. Uhum. Conheceram-se curiosamente em Beja, onde a minha mãe trabalhava e o meu pai fazia a recruta, a tropa. Uhum. E é, portanto, do relacionamento e do fruto desse amor dessas duas pessoas que nasce precisamente tu. Exatamente. Nasces tu. Mas não nasces só tu. Não nasci só eu, nasceu a minha irmã, que tem 34 anos. Mas aí há uma diferença. 7 anos. 7 anos. Posso dizer exatamente 7 anos, 1 mês e 7 horas de diferença. E 7 horas de diferença. Portanto, suponho que tenhas mudado as fraldas muitas vezes. Não, ou não? Não chegaste a ser cuidador da tua irmã. Não cheguei a esse ponto, não. Okay. Não cheguei a esse ponto. Como já aqui há uma diferença, pensei que tivesses tomado conta dela em pequenina. Tomei conta de outras formas. Por aí não. Não te atreveste a tanto. Não. Pronto, bem. Basicamente os meus pais viveram em Beja, até eu completar 7 anos, até eu ter 9 anos e a minha irmã 2. E depois, salvo erro, em 92, mudam-se em definitivo para Monte do Trigo. Uhum. Portanto, nós e os meus pais sempre tiveram casa em Monte Trigo, mas apenas íamos a casa ao fim de semana. E durante a semana, como tinham o trabalho lá, portanto à sexta-feira normalmente e ao domingo à noite faziam viagem de ida e volta respectivamente para Beja. Eu até ao 3º ano, primeira, segunda e terceira classe na altura, fiz ainda em Beja, e a partir do 4º ano vou estudar para Monte Trigo, portanto concluo o ensino primário em Monte Trigo, e depois 5º e 6º ano, no segundo ciclo, ainda sou do tempo da telescola, portanto, e acabo por fazer o 5º e o 6º ano ainda em Monte Trigo. Na altura ainda se fazia em Monte Trigo, no ensino básico mediatizado, não dizer o nome assim mais pomposo da telescola, portanto no 3º ciclo nós íamos para Portel, e eu fui para Portel também, concluir... Do 7º ao 9º ano. Exatamente, concluir o 3º ciclo. A partir daí, secundário e universidade, venho para Évora e vou e venho todos os dias, como era a apanágio na altura. Estás perto. Exatamente. Portanto, dá para ir e vir. De fazer o ensino secundário e depois mais tarde também a universidade. Fazes gestão aqui na universidade. Aqui em Évora, exatamente. Foi uma decisão óbvia? Foi sempre aquilo que quis. Natural? Foi sempre aquilo que quis. Eu lembro-me de miúdo, ainda em Beja, os meus pais trabalhavam no estabelecimento que era dos meus padrinhos, já falecidos, e eu lembrava-me de ir na altura aos bancos, ou ao banco, recordo-me do Monte Pio, nomeadamente,
e ser miúdo com 4, 5 anos e espreitar para dentro do balcão do Monte Pio, completamente diferente daquilo que é hoje, como é óbvio, e aquele mundo fascinava-me lá dentro. Eu olhava para aquilo como criança pequena, né, de 4, 5, 6 anos. E, portanto, o teu sonho era trabalhar sempre, num banco? Sempre. Eu sempre disse, sempre que me conheço, me lembro a dizer aquela pergunta típica: o que é que queres ser quando fores grande? Bancário. Bancário. Sempre foi. Bom, o ideal seria banqueiro, mas não podendo ser, bancário também mas faço aquilo que gosto. E acho que isso hoje em dia é muito importante e embora a carreira da banca tenha mudou muito ao longo dos anos. Muitíssimo mesmo. Posso lhe dizer que passou do dia para a noite quase. É uma coisa completamente diferente daquilo que era já quando eu entrei, ainda puxando mais atrás à infância, aquilo que era e que eu via na minha infância, mudou muitíssimo e hoje é uma coisa completamente diferente. Muito mais digital, muito mais autónoma, as pessoas são muito mais autónomas a fazerem as operações, para tudo o que seja o dia-a-dia, e nós, funcionários bancários, estamos ali um bocadinho também para ajudar naquilo que é necessário, mas a nossa função mudou muitíssimo nestes 20, 30 anos, mudou brutalmente mesmo. E, portanto, é muito menos o bancário que está na caixa do banco a atender. Sim. É muito mais um serviço que é prestado. Deixou muito de ser isso. Exatamente, é muito isso. Nunca foi só isso, naturalmente, mas claro, era a imagem que as pessoas tinham. Vamos ao banco e temos lá o Jorge que nos vai atender. Exatamente. E hoje em dia já não é bem assim. Continuas a gostar? Continuo a gostar. Pelo menos o encanto continua cá. Embora um bocadinho diferente, porque perdeu-se um bocadinho esta ligação com as pessoas. Eu gosto muito de falar com pessoas. Há menos relação. As pessoas hoje facilmente mudam. E pronto, há muito menos relação pessoal, atenção, porque há muita relação, quer pelo telefone, pelo e-mail, é muito mais impessoal desse ponto de vista. Mas o encanto continua cá e eu gosto de fazer aquilo que faço. Há quantos anos trabalhas no banco? Há 18 anos, vai fazer agora este ano, 2025, 18 anos. Sempre no mesmo banco? Sempre no mesmo banco. Sempre no mesmo banco, e pronto, já passei... E sempre aqui em Évora? Maioritariamente sim. Tive uma temporada, eu comecei em Portel, pertence, portanto, a 7 Conselho de Montrigo, portanto comecei em Portel, estive em Portel, não chegou bem a um ano, 10 meses, 10, 11 meses que estive em Portel, e depois a partir daí sempre em Évora. Esporadicamente a ir a Arraiolos, a Montemor, quando havia necessidade de fazer férias, ou substituir um ou outro colega, aconteceu, esporadicamente ao Reguengos também, portanto ir fazer uns dias por outro, a substituir colegas, portanto faz parte, mas maioritariamente sempre aqui em Évora, sim. E portanto tens uma carreira bancária de 18 anos, mas antes disso, creio eu, 2 anos antes, tinha entrado na tua vida uma pessoa especial. Entrou a Tânia, que é a minha esposa, portanto nós conhecemos, também faz este ano 20 anos, curiosamente. Começámos a namorar, isto é daquelas coisas, acontece, as pessoas vão se conhecendo e... Sim, costuma acontecer com frequência. Com frequência, pronto. E começámos a namorar e pronto, mais tarde, depois ali passados uns anos, decidimos comprar casa cá em Évora, eu ia e vinha todos os dias. E optámos por comprar casa aqui em Évora e juntarmos os trapinhos, como se costuma dizer. E a partir daí nasce a nossa família, já com dois rebentos. Tem 2 filhos, não é? Exatamente. O Guilherme com 13 e o Pedro com 8. Com 8. Feitinhos há bem pouco tempo. E pronto, é a minha família, é o meu porto de abrigo, além dos meus pais, além da minha irmã, a Tânia e os meninos. Muito bem. Entretanto, voltando um bocadinho atrás, lá ainda em Monte do Trigo, entre a escola e a família e tudo o que enche a vida de uma criança, também há uma ligação à paróquia e à igreja. E concretamente, lá em Monte do Trigo, há 2 elementos que acabam por ter aí um papel na tua caminhada, digamos assim. Por um lado, a comunidade religiosa que estava lá, as Irmãs Doroteias, porque havia lá uma obra social
onde elas estavam há muitos anos, não é? Fundada pelo Padre Lima, umas décadas atrás. Sim. As irmãs Doroteias que viviam lá, e, por outro lado, a figura do Padre Sousa, que foi pároco muitos anos de Monte do Trigo. Exatamente. Como é que foi isso? Que papel é que eles tiveram aí? As irmãs começou logo pelo tempo de escola. Pronto, porque eu inicialmente não residia lá, ou melhor, só ia a Montrigo ao fim de semana, e comecei a ter catequese com as irmãs só ao fim de semana. Quando os meus pais mudaram em definitivo para Montrigo, tinha eu na altura 9 anos, e comecei portanto, a fazer a escola, a concluir a escola primária e depois também o segundo ciclo, 5º e 6º ano lá. Nós saímos da escola às 3 da tarde, mas os meus pais, como trabalhavam, eu não tinha bem para onde ir. Ia para onde? Para o ATL do Centro Social Paroquial, onde estavam as irmãs. E foi aí catequese. Tinha respostas infantis, não tinha é? Creche, pré-escolar e ATL. Exatamente. E foi aí que eu, catequese mais portanto, o ATL, fui ganhando ligação com as irmãs. Que era a irmã Palmira, a irmã Ana Fernandes, pronto, dizia aqui um nome de uma série de irmãs que foram passando por lá ao longo dos anos e que nos foram construindo, digamos assim, quer a mim, quer à minha geração, portanto, o pessoal ali nascido na década de 80, que nos foi marcando imenso. A todos nós, uns mais por uma questão assim mais de ralharem connosco e serem assim um bocadinho rígidas connosco, comigo nem tanto, porque pronto, acho que porque eras bom rapaz, sempre fui portando bem, sim, fazia por isso, ainda hoje faço. E depois obviamente também com o Padre Sousa, que era o pároco da paróquia, que tinha São Manso e Montrigo na altura, e pronto, e o Padre Sousa marcou-me imenso na altura, e fiz todo esse trajeto de catequese e também da ATL. Depois, entretanto, quando fui estudar para Portel, o ATL deixou de fazer sentido ali, não é? Porque nós tínhamos já aulas o dia todo em Portel e já não havia necessidade propriamente do ATL. Nós abalávamos de manhã e chegávamos à tarde. Basicamente era isto. Fiz todo esse percurso até ao 10º ano de catequese. Sou crismado, entretanto, ainda com 15 anos, portanto ali com 15, 16 anos acabo por receber o sacramento do crisma, e mais tarde surgiu um chamamento. Houve aí um desafio que foi feito após a conclusão do crisma. Sou convidado para dar catequese, lá em Montrigo ainda, e na sequência disso surge o convite para ingressar no pré-seminário. E faço ali 2 anos de pré-seminário, na altura em Vila Viçosa, no seminário de São José de Vila Viçosa. Já agora, para quem nos ouve, talvez seja útil dizer o que é que era isto do pré-seminário, para que é que servia, o que é que se ia lá fazer. O pré-seminário era um encontro normalmente uma vez por mês, em que nós íamos nesse fim de semana portanto, a Vila Viçosa, passar o fim de semana com outros rapazes, e com seminaristas e padres, portanto, passávamos ali o fim de semana em diversas atividades, em oração, portanto, a fazer visitas, por exemplo, a lares, a creche nem tanto, mas era mais a lares, e pronto, era um fim de semana diferente de convívio, no fundo também para aprofundarmos ali um bocadinho aquilo que era esse chamamento. O aspecto vocacional. Exatamente. Na prática, quem andava no pré-seminário era porque, ou por sua iniciativa, ou porque outros tinham visto nele a possibilidade, a potencialidade de haver ali uma vocação para o sacerdócio, não é? E, portanto, ou por iniciativa dos rapazes, ou porque alguém via neles determinadas características e fazia o convite, esses encontros serviam precisamente, para ir fazendo um aprofundamento e um discernimento em relação a isso. Isso significa que tu próprio puseste essa hipótese? Pus essa hipótese. Na altura, sim. Até que depois surge aí outro acontecimento muito marcante, que é o falecimento do meu avô, do meu avô paterno. Como foi uma coisa repentina, muito quase do dia para a noite, digamos assim, marcou-me porque sempre tive uma ligação enorme quer com o meu avô, quer com a minha avó, que ainda é viva, já com 95 anos. E sempre tive uma ligação muito grande com os meus avós, porque como os meus pais trabalhavam na altura,
Portanto, estes teus avós viviam lá em Monterigo, portanto, exatamente. E havia estavas por ali com eles. Exatamente, havia muito essa ligação. Tomava o pequeno almoço com a minha avó, muitas das vezes ia almoçar à casa da minha avó, portanto havia muito essa ligação. E o meu avô faleceu quase repentinamente. O meu avô sente-se mal numa sexta-feira à noite, à hora de jantar, e acaba por falecer na madrugada de sábado para domingo, ou seja, foi ali no espaço de pouco mais de 24 horas que acaba por falecer. E esse acontecimento marcou muito. Ficaste zangado? Fiquei, na altura fiquei, revoltado mesmo. E senti que a fé, tipo, traiu-me, sentia um bocadinho a traição, ou seja, eu sentia que a fé era um bocadinho como um escudo. Né? E como é que aquele escudo se quebra e como é que a morte do meu avô permite essa quebra e ok, se Deus era assim tão bom e é assim tão bom, porque é que me leva o meu avô tão novo na altura ainda? Porque o meu avô tinha 72 anos, salvo erro. Ou seja, nos dias de hoje acho que não era uma pessoa muito, muito velha, digamos assim, comparando, por exemplo, com a minha avó que tem 95. Está a ver a diferença? Claro, portanto, claro, e o meu avô, levar-me o meu avô naquela altura, para mim marcou. Tu aí tinhas que idade? 17, 18 anos, por aí. Ali em plena adolescência. Exatamente. E pronto, e esse acontecimento marcou-me no sentido de me afastar por completo da igreja. Mas quando digo por completo, estou a falar mesmo por completo. De não pôr os pés numa igreja e mesmo não... Está a ver o oposto completamente de quem era catequista, de quem estava até no pré-seminário, e de se revoltar de tal forma ao ponto de abandonar completamente a igreja. Mas completamente. E o que é que depois aconteceu mais tarde que te fez encontrar o caminho da reconciliação? Faço o percurso académico, começo a trabalhar, inicialmente não logo... Portanto, essa fase da juventude, da universidade, não sei o quê, estás à margem. À margem completamente. Entretanto, faço o percurso académico, começo a trabalhar na altura nos seguros, eu trabalho sensivelmente 1 ano e pouco na fidelidade, portanto nos seguros, e entretanto surge a oportunidade de trabalhar no banco. Eu envio currículos, que é normal, portanto para vários bancos, e sou chamado pela minha atual entidade patronal, e a partir daí as peças foram-se encaixando no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, a fé que estava completamente esquecida, adormecida, posta de parte, começa a ganhar ali uma certa importância. Portanto, é na altura que conheço a Tânia, começo a trabalhar, entretanto venho trabalhar para a Évora e sou convidado por um colega meu de trabalho, que hoje é diácono, não sei se posso dizer o nome. Podes. Posso. Sou convidado pelo diácono António e pelo nosso atual arcebispo, que era o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e que me convidam, sabendo já desta experiência muito prematura de ter dado catequese ali durante 3 anos em Monterigo, quando faço o crisma e depois quando ingresso no pré-seminário, que me convidam para dar catequese aqui em Évora, estando eu aqui já a trabalhar, vir também, ou recomeçar, digamos assim, a dar catequese cá em Évora. E é assim que vou parar à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer que nessa altura, já tinham passado uns anos da morte do teu avô, também já tinhas superado um bocadinho a mágoa e a revolta. Sim. O tempo foi curando, essa revolta. Até porque começou muito... Isso foi também um caminho que se foi fazendo, ou seja, eu sou convidado para dar catequese, mas lembro-me perfeitamente de ir à paróquia e toda a gente olhar para mim assim meio de lado na paróquia. Tipo, de onde é que isto saiu? Era aquilo que eu sentia quando ia à Eucaristia, ao domingo de manhã, às 11h30, na paróquia. Era já a Senhora de Fátima. A Senhora de Fátima. As primeiras vezes que eu comecei a ir à Eucaristia na Senhora de Fátima, era olhado, mas tipo, este saiu da onde? Quem é este? Quem é este? Onde é que o foram buscar? Exatamente. Com tanta gente boa que cá tem. E eu, sossegadinho, no meu cantinho, ainda hoje me lembro exatamente onde é que me sentava, por trás do coro, e o Padre Manel sabe onde é que é. Ali sentadinho, esta é a Eucaristia, e à minha vida, serenamente. E é aí que começa o trajeto e o meu regresso. Aproximação. Exatamente. Isso foi o que aconteceu e que se pode ver de fora. Se houvesse lá uma câmara na igreja, gravava essas coisas e tal. Agora, internamente, como é que fizeste esse caminho
da revolta, da rejeição, enfim, da zanga, não é? Até voltares a encontrar a paz contigo e com Deus. Como é que isso aí aconteceu? Essa fase foi um bocadinho complicada, confesso. Foi um bocadinho, como eu lhe chamo, foi a fase de filho pródigo, literalmente filho pródigo. Porque isso que te aconteceu a ti, que é pessoalíssimo, obviamente, porque é a tua experiência. Enfim, há outras pessoas que também passam por fases e episódios semelhantes e que depois cada um faz a gestão como pode, como sabe e como é possível. Não é? Mas se puderes partilhar um bocadinho. É assim, eu andei um bocadinho, andava mesmo perdido. Quando digo perdido, estou a falar no sentido, não era no sentido de não saber o que andava a fazer. Só que sentia que na igreja não tinha aquela resposta que eu precisava. Então, onde é que buscava a resposta? Em primeiro lugar, no desporto. Sempre gostei muito de fazer desporto, refugiei muito no desporto, e ao ponto, inclusive, de passar dias inteiros a assistir a jogos de futebol. Quando digo dias inteiros, estou a falar desde o meio-dia até à 1 ou 2 da manhã. Portanto, era literalmente. Foi nessa fase que eu faço depois também o curso de arbitragem, sou árbitro de futebol e acabo por me dedicar muito ao desporto, nessa fase. Portanto, e ao ponto, depois, por exemplo, aos fins de semana, eu tinha as aulas da universidade durante a semana, e aos fins de semana eram preenchidos a fazer jogos de futebol. A arbitrar jogos de futebol. Portanto, logo aí foi um escape que surgiu. Por outro, à noite. Era muito por aí. Saídas à noite, copos, amigos. Essa fase do futebol, eu acabo por assistir a jogos de futebol quase de manhã à noite. E a beber copos com os amigos. Basicamente era isto. E foi isto. Pronto, esse caminho foi este. Foi quase ao ponto, não cheguei bem a esse ponto, de andar a comer as bolotas como os porcos. Mas, uma referência à parábola. Não chegou a esse ponto, mas foi fazer esse trajeto e esse caminho. Foi duro, foi um bocadinho duro na altura, ao ponto quase... a minha mãe ainda hoje diz que acha, e a Tânia também diz que foi um episódio depressivo. Eu cheguei ao ponto, no primeiro ano de banco, quando eu ingresso no banco, de quase ter ali um episódio depressivo e chegar mesmo quase a bater no fundo. E é depois isso que me faz voltar a acreditar. É perceber onde é que está efetivamente a essência. Na minha família, nos pais, obviamente, na Tânia, na altura estava a descobrir aquilo que era o verdadeiro amor também, e recomeça aí, pronto. E depois a partir daí as coisas, como eu estava a dizer há bocadinho, vão se encaixando, começa a trabalhar, ou melhor, já estava a trabalhar, mas o trabalho começa ali a, digamos assim, a completar. O relacionamento com a Tânia também começa a completar e vai surgindo. Simultaneamente encontras uma comunidade onde pouco a pouco tu vou integrando e que me vai acolhendo, acima daquilo que eu estava a dizer há bocadinho, assim um bocadinho a brincar, digamos assim, é a comunidade que me vai acolhendo, claro que sim, vou-me sentindo acolhido, as pessoas vão-me recebendo, vamos falando e vai sendo assim a pouco e pouco. Aí depois também um pormenor importante, eu faço a minha primeira peregrinação a pé, também a Fátima. Em que ano foi? Em 2008. Portanto, com um ano, praticamente um ano depois de estar no banco, faço a primeira peregrinação, ainda com o grupo de... Que é ainda nessa fase ainda muito... de reconstrução. Eu chamo-lhe mesmo de reconstrução. Como é que te pões a caminho? Alguém te desafia também? Alguém conhecido que te leva? A peregrinagem? És tu que decides? A minha mãe. Vou fazer? A minha mãe. Foi a tua mãe? A minha mãe. Não sabia. A minha mãe também é peregrina e a minha mãe fez. Já tinha feito... Lançou-te o convite? Não, eu é que me autodesafiei a mim próprio. Porque a minha mãe faz uma primeira peregrinação sozinha, com esse grupo, e eu no ano seguinte vou com ela. E basicamente é isto. E é a partir daí que nasce também essa vontade peregrina de seguir. Eu sei que enfim, na tua vida espiritual esse lado tem importância. Tu és peregrino.
as peregrinas. e já fizeste, há bocadinho disseste, mas já me esqueci, 11, 10? 10 peregrinações a pé a Fátima. E se o fazes tantas vezes é porque com certeza encontras no caminho um caminho. Inicialmente não, porque inicialmente eu até lhe posso dizer mais, as primeiras peregrinações que fiz eu não ia com propósito nenhum, e quando digo nenhum estou a falar mesmo pessoalmente, atenção, propósito meu, eu ia a pé a Fátima em primeiro lugar para tentar ajudar, sentia-me na necessidade de ajudar as outras pessoas a caminhar. Não me pergunto porquê, não faço ideia, não lhe sei explicar isto, mas sentia essa necessidade de ajudar as outras pessoas a caminhar. Isto porque há um pormenor importante aí na minha história, que é, eu nasci com o pé boto. Ou seja, os meus pés não me permitiam andar, inicialmente. Eu tive a felicidade de ser operado aos 7 meses, no Hospital de São João de Deus, em Montemor. E essa eu gosto de dizer, esse dom de caminhar, que para mim tem uma importância extrema, sentia-me na obrigação de ajudar as outras pessoas a caminhar, por incrível que pareça. Ou seja, e foi isso que me levou as primeiras vezes a pé a Fátima. Ou seja, eu se calhar as primeiras 4, 5 peregrinações que fiz, não ia com nenhum propósito. Não ia, confesso que não ia. Ia ajudar, ia até quase para me divertir. Ou para me autorrealizar, digamos assim. Mas não ia com nenhum propósito meu, ia no sentido de ajudar os outros, partilhar com os outros. Bem, e só por si, isso já é uma boa motivação. Exatamente. Até que... mas depois encontraste outras coisas. Exatamente. Até que em 2016 surgiu a oportunidade, portanto, nesse ano, com a peregrinação, nós começámos a fazer a nossa peregrinação a nível da paróquia. Nós, os primeiros anos que eu fiz de peregrinação, inicialmente foi com o grupo de Portel, sim, Montrigo, Portel, Reguengos, era um grupo ali misto daquela zona. Fiz essas primeiras 2 peregrinações com eles. Mais tarde, depois, quando já estava a residir em Évora, vou com o grupo do Diácono Melgão, 3, 4 vezes também, por aí, vou com esse grupo, e depois surge a necessidade, portanto, a criação do grupo de peregrinos da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E eu, não logo no primeiro ano, mas no segundo ano em que nós temos o grupo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, lembrei-me, eu vou a pé a Fátima com um propósito. Nesse ano decidi ir com um propósito meu. E então o que é que decidi? Lembrei-me assim do nada de passar numa orivesaria aqui em Évora e comprar 2 alianças de bebê. Isto porquê? Porque eu e a Tânia comprámos casa, mas não casámos logo. Comprámos casa em 2009, mudávamos para Évora, e a Tânia, como não é minimamente ligada à religião, eu decidi comprar as alianças e nesse ano, em 2016, ir com o propósito. Digo, olha, já que não vou ir com nenhum propósito meu, este ano levo as alianças e seja o que Deus quiser. Então o que é que fiz? Faço a peregrinação toda, chego a Fátima, atrás da capelinha das aparições, e coloco na caixa das oferendas as alianças, e só disse isto taxativamente: eu já fiz a minha parte, agora faz a tua. Faz a tua. Disse isto a Nossa Senhora. Isto, nós terminamos a peregrinação no dia 13 de maio, regresso a Évora tranquilamente, e lá em casa nós temos uma mesa parecida aqui assim com esta, e eu de frente para a Tânia a falarmos por causa das férias. Nós temos um calendário onde vamos marcando as consultas, aquelas coisas normais de uma família, e às tantas a Tânia diz-me assim: olha lá, nós conhecemos no dia 4 de junho, e às tantas a Tânia olha para o calendário e diz-me assim: olha lá, no dia 4 de junho, no próximo ano, calhar um sábado, tem se a gente casasse. Você está a ver qual é que foi a minha reação, não é? Desatei a chorar, pronto. E ela na altura, preocupadíssima comigo: e estás a chorar porquê? O que é que se passa? Eu também só lhe disse: olha, agora ainda não vais perceber, que eu não te posso contar, mas mais tarde depois explico-te e digo-te exatamente o que é que se passa. Quer dizer, ficou a Tânia aflita, coitada, com o meu pranto. O que é que eu fiz? Exatamente. Portanto, acabámos por casar no dia 4 de junho do ano seguinte,
e pronto, e a partir daí consolidamos. E quanto tempo depois dessa conversa inicial é que disseste à Tânia o que eu é que disse-lhe tinha ali acontecido? poucos dias antes do casamento, ali sensível. Esperaste Esperei. uns bons meses. Esperei uns bons meses. Pensei que tivesse sido no dia a seguir. Não, eu só lhe contei isto ali sensivelmente um mês e meio antes do casamento. Então nós acabámos por casar depois no dia 4 de junho do ano seguinte, e só depois ali muito próximo já do casamento é que eu lhe contei. Entretanto, tive que contar isto em confissão. Tive que me confessar para contar isto também. Foi um bocadinho, marcou-me bastante essa experiência. Mas este caso é em 2016? 2016. E depois, mais tarde, há outro dom que surge também. Eu acho que vem tudo na sequência e nada é por acaso. Nós casamos em junho de 2016 e em abril de 2017, no ano do centenário, poucos dias antes da peregrinação, nasce o meu segundo filho, que é o Pedro, que é autista, portanto tem essa limitação, e acho que vem tudo na sequência disso. Portanto, não, é tudo um caminho, ou seja, esta questão de ir a pé a Fátima está muito ligada a esta, por um lado, ao nosso relacionamento, ao nosso casamento. Tu encontras aí um conjunto de sinais de que fazes uma leitura vital. Exatamente, há muito essa ligação à Nossa Senhora e ainda hoje continua. Portanto, depois mais tarde sou convidado também para integrar a equipa do apoio e pronto, e hoje cá está, continua a ajudar a caminhar de outra forma. Portanto, passados estes anos todos, bem, tu continuamos. Este ano lá irás. Exatamente. Nós estamos a gravar precisamente no mês de maio. Dentro de poucos dias arrancamos. A rapaziada põe-se novamente a caminho. Exatamente. E é esta a minha ligação a Nossa Senhora e enquanto peregrina é esta. Pois há muitas outras. A nível paroquial também, além da catequese, continua... A nível paroquial, tu tens uma série de coisas e tens feito na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que é onde estás desde há uns anos, como contaste. Participas numa série de atividades e tens tido uma série de responsabilidades, desde os acólitos, não é? Pelo meio fizeste o curso de cristandade em 2009. Sim. Foi? Sim. Tu também és cursilhista. Exatamente. Cursilista. E entretanto também te foi lançado o convite, ainda antes de eu ir para lá, portanto, creio que o Padre Fernando, exatamente, que te convidou para fazer parte dos órgãos sociais do Centro Social Paroquial, de que és tesoureiro. Exato. Tesoureiro. Já agora, conta um bocadinho o que é o Centro Social Paroquial, o que é que faz e em que é que consiste também esse lado da tua missão. O Centro Social Paroquial tem 5 respostas sociais, sendo a parte da infância, com creche, berçário, creche e jardim infantil, jardim de infância. E tem depois a parte do apoio aos idosos e às pessoas carenciadas, portanto a parte do centro de dia e da cantina social, portanto, do apoio domiciliário, exatamente. O convite foi feito pelo Padre Fernando, na altura em que o Dom Francisco é nomeado bispo, sai da paróquia, portanto, e vai, digamos assim, o Padre Fernando. E nessa altura convida-me para fazer parte dos órgãos sociais, e pronto, eu aceitei até hoje. Pronto, já lá vão mais de 10 anos, já fez 10 anos, que continuo a colaborar também no Centro Social Paroquial. Além disso, há também o convite ainda da altura do Padre Fernando para ingressar nos acólitos, porque havia, portanto, na altura os nossos diáconos estavam a fazer ainda a formação para o diaconado, e como tal eles nem sempre estavam disponíveis ao sábado, por causa das aulas, e o Padre Fernando lança-me o convite de ter uma presença masculina nesse período, junto dele, para os miúdos, sentir ali um bocadinho, chamar um bocadinho também os miúdos para serem acólitos. E é assim que surge, pronto, eu já tinha sido acólito no tempo do padre Manuel de Sousa. Aliás, é uma história curiosa. Engraçada. Eu começo... Como é que começaste a ser acólito em Monte do Trigo? Eu começo a ser acólito com as irmãs Doroteias, na altura,
não havia rapazes, os rapazes ninguém queria ir à missa, e eu, como tinha os meus pais e a minha avó, que, principalmente a minha avó paterna também, que ia muito à missa, e a minha mãe, e eu começo a ser acólito com 7, 8 anos, por aí, por convite das irmãs Doroteias, porque sentiam que o Padre Sousa, coitado, que andava já de bengala, já tinha uma certa idade, e o Jorge começa a irmã, Jorge, segura lá ali na bengala do Padre Sousa, só para ele estar ali com o livro. O Padre Sousa tinha, às vezes nos batizados, nos casamentos, ou mesmo durante a Eucaristia, coitado, lá tinha que segurar o livro e segurar a bengala e pôr a bengala no braço. Então a irmã pediu ao Jorge para segurar a bengala do Padre Sousa. Portanto, a tua primeira tarefa no altar foi segurar a bengala do Padre Sousa. Exatamente. Do Padre Sousa. Mais tarde, a pouco e pouco, a irmã as irmãs foram-me ensinando exatamente o que era o significado e o nome, as alfaias litúrgicas, e foram-me ensinando todos esses passos, e eu a pouco e pouco fui aprendendo, e foi assim que comecei. Portanto, hoje Jorge, em dia... tens feito todas essas coisas, e isso é o que tens feito. Agora gostava que me dissesse assim um bocadinho mais, olhando para dentro de ti próprio, qual é o lugar da fé na tua vida? Para que é que te serve? Então é assim, a fé é o pilar, né? É a casa construída na rocha. Basicamente é isso. É tudo. Em que é que te faz ser diferente? Este podcast chama-se No Meio do Mundo. No meio do mundo, tu estás lá, como todos nós. Não temos outro sítio onde estar senão no meio do mundo, claro, que é onde vivemos. Tu tens um casamento, tens filhos, tens família, tens amigos, és bancário, trabalhas numa entidade bancária, no mundo da banca, enfim, como muitos outros, mas este é onde tu estás. É feito de grande exigência profissional, onde provavelmente Deus passa discretamente. Ou nem passa, às vezes. Ou às vezes nem passa, não sabemos. Bom, a gente acredita que ele passa sempre. Exatamente, sim. Mas é um bocadinho esta a questão. Como é que te sentes? Como é que sentes que podes e tentas ser cristão no meio do mundo? Porque, claro, na paróquia eu percebo que é fácil. É fácil. É? Lá fora é que é difícil. Exatamente, na paróquia é fácil, dar catequese, ser os acólitos, ajudar no centro social, enfim, estás com gente que mais ou menos fala a mesma língua. Agora, claro, num banco, como é que se é cristão? Não é seguramente andando a anunciar, nem se pode. As regras não o permitem. Obviamente. Não o permitem, porque nós nem podemos ter... Obviamente. Mas em que é que? Agora, ajuda-me, é assim, começa pela parte interior, digamos assim, que é o conforto que me dá. Como se costuma dizer, dá-me uma ganda estaleca. A fé dá-me uma ganda estaleca. A todos os níveis. Em termos de serenidade, em termos dos momentos mais estressantes, saber lidar ali um bocadinho com... Até com a minha própria frustração do às vezes não conseguir ou não ser capaz, ajuda nesse capítulo, e dá-me essa paz, essa serenidade que nem sei explicar de onde vem, como é óbvio, mas que ela está cá. Que é difícil de professar, que às vezes sinto-me ali um bocadinho peixe fora d'água, também me sinto, muitas vezes, mas eu não consigo explicar o que é isto da fé, porque não... Eu tento, faço um esforço, e daí vem a catequese e do testemunho. Agora, arranjar palavras e conseguir explicar isto, olhem para a minha vida, olhem para aquilo que eu faço, é só isto, basicamente. Sentes que és, não é questão de ser melhor ou pior, mas sentes que sem a fé a tua vida seria muito diferente do que é hoje? Claro que sim, mas passei por isso, e por ter passado por isso é que sinto essa diferença. Vamos lá ver, o ter fé não é só aquela história de ok, sinto-me um super-homem. Não, eu sou humano como os outros, erro como os outros. E às vezes é até pior que os outros. Exatamente. Eu costumo dizer é que tenho uma diferença em relação à maioria das pessoas, e se calhar de vez em quando tenho
tenho que me fechar, tenho que, sei lá, ler. Sempre gostei imenso de ler, aliás, é das coisas que mais gosto de fazer é ler. E sinto que tenho que me fechar de vez em quando sobre mim próprio, seja num retiro, seja numa peregrinação, seja de alguma forma. Para quê? Para me encontrar com Deus e comigo próprio, as duas coisas. E depois não há aquela questão de, ok, Deus tem a importância que tem, mas se Ele é importante para mim, a minha vida não é possível sem Ele. E só é possível com Ele. Porque é aquela questão de a Deus nada é impossível. Não é. Agora tens que ser tu a acreditar que não é. Porque é fácil desacreditar, é muito fácil. E a gente sentir-nos abandonados é muito fácil. Muito mais fácil do que aquilo que a gente possa pensar. Portanto, E o que é que a gente faz quando se sente abandonado? É continuar a acreditar. Sempre. E nunca perder a fé. Porque a fé não é uma coisa dada. A fé não nos é dada. A fé não é minha. A fé é uma coisa, é uma descoberta, é uma peregrinação, é um caminho que vamos fazendo, que vamos aprofundando cada vez mais, e é isto, é uma descoberta. Todos os dias uma descoberta nova. E que, embora seja um dom, da nossa parte o que podemos fazer é tentar alimentar. Claro que sim. E na esperança sempre de um dia Jorge, continuar. obrigado. É um gosto. Foi um gosto. Por teres estado connosco, por partilhares a tua vida e por partilhares a tua fé. Obrigado eu. Terminamos com uma música. Que música nos sugeres e porque essa e não outra? É assim, esta música foi um bocadinho difícil escolher uma música, porque eu, tirando a leitura, e acho que o meu segundo hobby preferido, além do desporto, é a música. Embora não perceba nada de música. Esta música foi escolhida por ser, pelo momento, eu já conhecia a música, confesso, mas o momento em que ela foi cantada e tocada marcou-me bastante, que foi a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. A música chama-se This Is Believe, que é de uma banda chamada The Creed, uma banda norte-americana, e foi cantada pelo Salvador Seixas no encerramento da Via Sacra, com o nosso saudoso Papa Francisco. E essa versão, aquela música tocada naquele contexto, eu achei que era adequada. Tocou-me a mim e a todos os outros que lá estavam, com certeza, mas a mim tocou-me particularmente, e daí a minha escolha. Jorge, obrigado pela tua sugestão. Obrigado eu. Aos nossos ouvintes e àqueles que nos acompanham, obrigado por nos acompanharem. Voltaremos a encontrar-nos por aqui, já sabem, podem encontrar-nos sempre no YouTube, no Spotify e aceder através das redes sociais da Arquidiocese de Évora. Até à próxima. Ficamos com This I Believe de The Creed, mas aqui na versão de Salvador Seixas. Muito obrigado, Jorge. Obrigado. Our God is